Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e um mega potencial que o Banco do Brasil tem para poder dobrar de preço. E isso mesmo que vocês ouviram, pessoal. As ações do Banco do Brasil já vêm caindo de uma maneira forte na bolsa. Quando você pega só no último mês, as ações do Banco do Brasil desabaram mais de 11%. E claro que isso aqui não foi só um movimento micro no Banco do Brasil, até porque o mercado já sabe que o resultado do Banco do Brasil no curto prazo vai ser fraco, já sabe do aumento da inadimplência no agronegócio, já sabe que a perspectiva para o balanço do primeiro trimestre de 2026 é negativa. Tanto que se você pega aqui, né, o Banco do Brasil e as perspectivas para o primeiro trimestre, você vai observar que o banco tem aí uma perspectiva de lucrar uns 3 bilhões no primeiro trimestre de 2026. Tu perceba que o mercado está supondo que o banco vai lucrar apenas 3 bi, o que é baixo para o padrão de Banco do Brasil. O mercado já está colocando isso no preço das ações. Então, se vier um resultado levemente melhor, seja em 4, seja em 4,5, muito provavelmente o Banco do Brasil pode disparar na cotação. Inclusive, eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final, porque eu vou revelar aqui um estudo secreto sobre Banco do Brasil, que ele poderia subir mais de 100% na cotação e ainda recuperar os altos dividendos que ele pagava no passado. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre Banco do Brasil e essas novidades, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E é claro que o Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal. Perceba aí que eu tenho 39,61% da carteira nas ações do Banco do Brasil, o que acaba sendo aí sim uma grande posição aqui da carteira do canal. E o que tem acontecido com o Banco do Brasil, pessoal, como eu falei lá no início do vídeo, né? Essa queda aqui na ação não tem sido aí só por conta de uma questão própria do Banco do Brasil. A queda já vem sim se estendendo faz um tempo, justamente por conta do aumento da inadimplência, queda de resultados. Você vê que o Banco do Brasil está desvalorizando 24% de um ano para cá, e não é à toa, né? O resultado do banco segue fraco. E se você projeta uma perspectiva de recuperação para quem está comprando esse preço, pode ser uma oportunidade. Mas sabe uma questão interessante aqui do Banco do Brasil que poucos falam para você? É que a depender da janela que você pega, a rentabilidade do banco pode ser gigantesca. Pegando aqui, por exemplo, desde o Plano Real, o Banco do Brasil proporcionou ao acionista, veja bem que eu estou falando aqui para vocês, tá? Mais de 27% ao ano na média. Então, mesmo com a ciclicidade do agronegócio, mesmo com toda a volatilidade política, o banco ele superou os seus pares privados, seus concorrentes, né, como Itaú, Bradesco e Banco Santander. E se você coloca aqui a cotação atual de 21,80 e divide, né, por 22 centavos, o Banco do Brasil se valorizou 9.800% numa lupa de 26 anos no tempo. Se você coloca isso aqui em a valorização composta, você tem basicamente 19% ao ano. Porém, o banco paga dividendos sistematicamente para os seus acionistas. Então, colocando aqui a média de proventos de Banco do Brasil, ele deu 28% ao ano na média, multiplicando o capital do investidor em várias vezes. Imagina você ter conseguido isso com o Banco do Brasil. Simboliza que você transformou apenas 10 mil reais. Perceba que eu não estou colocando nem 100 mil, em 10 mil, que é relativamente fácil de você se acumular 10 mil no longo prazo. Se você colocar 28% em 26 anos sem aportar nada, olha o que aconteceu. Você transformou num capital de 6,1 milhões. Então olha aí, o Banco do Brasil deu sim uma excelente rentabilidade ao acionista. E perceba que sim, superou
os seus pares privados. Mesmo o Itaú, que é o melhor banco aqui da Bolsa Brasileira em termos de qualidade, ele perdeu para o Banco do Brasil em rentabilidade. Então veja só como que o preço acaba fazendo diferença. E esse movimento de queda nas ações não tem sido só por conta do Banco do Brasil. E todo o sistema financeiro, todo o setor financeiro, seja o Itaú, estão se desvalorizando forte. O Itaú desvalorizando 10% no último mês. As ações do Bradesco também estão caindo. Então uma correção aqui no setor financeiro. Você pega aqui um mês, o Bradesco também caindo 10%. Por que isso tem acontecido? Por conta, né, de uma correção de mercado. Setor financeiro já vem subindo forte aí, né, desde os últimos tempos. E aí, tecnicamente, há um momento de correção. Então, tanto o Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú estão caindo sistematicamente. E para o investidor que olha essas assimetrias, pode se aproveitar, principalmente porque o Banco do Brasil, comparando com os outros, ele foi o que mais caiu, né? Justamente porque ele já está sofrendo aí com esse aumento da inadimplência. Quando a gente olha o guidance do Banco do Brasil projetado para o ano de 2026, perceba que o banco projeta lucrar de 22 a 26 bilhões. No próprio BBDay, que foi aquele evento que o Banco do Brasil fez para atualizar os investidores das perspectivas com relação ao mercado, o banco citou que esse guidance há uma probabilidade muito grande dele ser concretizado. Por quê? Porque o Banco do Brasil ele pode sim estar sofrendo com inadimplência no agro, isso é verdade, mas ele já está se posicionando em outros setores para que essa inadimplência não corroa grande parte do resultado somente advinda do agro. Ele está crescendo também na parte ali de consignado, na parte de corporate, que é o mesmo segmento do Itaú, alta renda. Isso aqui já vai fazer com que, mesmo que o agro continue caindo, isso aqui compense, né? Se o Banco do Brasil crescer na parte de alta renda, que é o mesmo segmento do Banco Itaú, o Banco do Brasil muito provavelmente vai ter aí uma recuperação do seu resultado, mesmo que o agro não se recupere agora, porque o agro é cíclico, uma hora ele vai voltar. O preço da soja vai subir, o custo aí, né, do fertilizante vai ser aí, vai ficar melhor, não vai ficar como tá agora tão pressionado. Então, assim, uma hora o agro vai retomar e, consequentemente, enquanto o agro não retoma, o Banco do Brasil ele vai crescendo em alta renda, né? Pelo menos fortificando a sua carteira de crédito para um cenário aí que, consequentemente, o banco tiver com dificuldades, que é o cenário atual. Perceba que o banco ele tem uma volatilidade muito grande no seu lucro, né? Isso acontece justamente por quê? Porque o agro, ele é fragilizado. Então, assim, né, um momento aí de quebra de safra, um momento de desvalorização da commodity, pode fazer o resultado do Banco do Brasil cair bastante. Mas, quando ele tiver um peso equilibrado, seja em agro e seja em alta renda, quando o agro sofrer, a parte de alta renda vai compensar, que a alta renda sempre dá resultado, né, pessoal? Não cresce tão rapidamente quanto o agro, mas, obviamente, vai trazer aí mais consistência para o Banco do Brasil. Nos momentos que ele estiver em crise, ele não vai ter toda essa queda de lucro líquido. Então, podemos estar na frente de uma última crise generalizada no Banco do Brasil, como já aconteceu em vários anos, tá? E, Pablo, será que o Banco do Brasil tá barato, se a gente olha por essas perspectivas? Como a gente sabe que há uma grande probabilidade do Banco do Brasil cumprir com o guidance, principalmente porque a gente já vê uma recuperação mirando a partir do segundo semestre, então, hoje, pegando aqui o PL, preço sobre lucro, o Banco do Brasil estaria com PL de 5,63 no pior dos cenários, e no melhor dos cenários, o Banco do Brasil estaria com PL na faixa de 4,76, o que é barato para o padrão de Banco do Brasil, porque a média dele é ser cotado em 8 a 9 vezes de PL. Então você já teria um potencial de alta de pelo menos 125% na cotação para o banco retomar no seu múltiplo médio. Quer ver quando você coloca a recuperação, né? Aí que o banco fica ainda mais barato, porque você tem aqui um PL de apenas 3 vezes. Tá vendo como comprar em crise faz diferença para o investidor? Se você projeta um dividend yield lá no futuro com a recuperação do lucro do banco, ciclo de crédito tende a ser defeituoso no curto prazo, mas ele vai se normalizar. Basta o banco limpar os seus créditos subsidiados de maneira incorreta. Então você pode aqui, consequentemente, né, ter uma perspectiva de que o dividendo voltará a uma casa de 13,4% ao ano na média. Imagina que o banco cresça uma taxa de 10% ao ano, que é o que ele cresce em mais ou menos nos últimos anos. Você tem um retorno embutido na ação de mais de 23% ao ano na média, apenas com a recuperação. Isso que a gente nem colocou o rating, né? Nem colocou
reprecificação de múltiplos, que aí o banco poderia bater facilmente uns 30% ao ano, tá? Se você coloca aqui. Por quê? Porque você tá pegando o banco no momento de estresse. Quando você pega uma ação em momentos de estresse, você potencializa sua rentabilidade. Olha o que aconteceu aí com o Bradesco, né? Para quem comprou em crise de crédito, ganhou bastante dinheiro. Você tem que acreditar na tese, pessoal, porque é banco. O banco se recupera. Muito dificilmente esses bancões vão quebrar, vão deixar de existir ou vão ficar em uma crise perpétua para sempre. Nem mesmo o Bradesco, que ficou para trás em relação ao Itaú e o Banco do Brasil, ele ficou para trás, tá? Olha só que legal. Você percebe aí que tecnicamente o banco voltou a uma crescente de resultados. Então você vê que o Banco do Brasil, como já aconteceu em crises anteriores, ele poderia voltar, basta o agro melhorar e basta ele fortificar aqui sua carteira de crédito um pouco nessa parte de pessoa física para alta renda, né? Que aí o banco vai ter uma evolução interessante no seu resultado. Pegando aqui o preço sobre valor patrimonial do Banco do Brasil, você observa que está nas mínimas e o preço sobre valor patrimonial funciona muito bem para Banco do Brasil. Perceba que para quem comprou em crise o PVP, ganhou muito dinheiro. Então olha só, somente para o banco retomar para a média dele de uma vez valor patrimonial, as ações do Banco do Brasil precisariam se valorizar pelo menos uns 51% na cotação. E se você joga o banco aqui para uma média mais longa, supondo que o mercado vai ficar caro, o banco poderia subir aproximadamente 137% na cotação. Então perceba aí que também seria uma baita alta aqui, tá? Fora também, pessoal, que quando você pega Banco do Brasil no longuíssimo prazo, você vê de que os ciclos são muito favoráveis quando você compra barato. Olha aqui o histórico de PVP do Banco do Brasil. Para quem compra nessas regiões de extremo pânico, como está agora, ó, agora está muito parecido com 2020, muito parecido com 2016, muito parecido com greve dos caminhoneiros, está até mais barato do que isso agora, e muito parecido, né, com o ano de 2004. Então perceba assim, todo momento que Banco do Brasil fica barato, posteriormente ele dá uma rentabilidade expressiva. Então veja, né, que faz muito sentido. Porém, como o Banco do Brasil é cíclico, a gente prefere comprar quando nada está indo bem, quando as coisas não estão ao favor, né? Diferentemente das ações tecnicamente ali mais previsíveis, as ações anticíclicas que a gente chama, né? Quais são essas ações, Pablo? Banco Itaú, VEG, você tem uma Hydrogazil, você tem aí empresas que têm uma demanda inelástica, Sanepar, Caixa Seguridade, que independente do cenário macroeconômico, essas empresas vão continuar crescendo seus lucros e resultados. Não é o caso do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma boa empresa, mas ele sofre com o cenário macro, seja aumento de juros e seja desvalorização do agronegócio. E aí, ele pode muito parecer com empresas do tipo Petrobras, Vale, né? Então você percebe aí, pessoal, ele parece mais com ações cíclicas. Ele tem esse caráter cíclico por conta do agro. Então o investidor, ele prepara o seu caixa, prepara as suas compras quando a ação desaba. Não necessariamente quando acontece uma crise. Já teve momentos que o Banco do Brasil desabou sem acontecer uma crise, tá? E aí o investidor tá com caixa preparado, pode se aproveitar. Mas, né, as grandes oportunidades não surgem quando há céu de brigadeiro, surgem quando há incerteza, quando há dificuldade. É assim que você consegue rentabilidades maiores no longo prazo. E se o banco voltar a um valor patrimonial como antigamente, de 2 vezes seu valor patrimonial em mercados mais eufóricos, a ação já poderia simplesmente se valorizar mais de 200% na cotação, te trazendo aí também um bom ganho de cotação, fora os dividendos, né, que tendem a ser altos. E olha a valorização expressiva do Banco do Brasil quando acontece um ciclo de alta, ó. 2004, quando o banco ficou barato naquele valor patrimonial depreciado, as ações subiram mais de 1000% em relação ao seu fundo e topo. 2016 também, ó, a ação subiu 300%. Greve dos caminhoneiros em 2018, a ação subiu aí mais de 100%. Pandemia, subiu mais de 60%. E agora o mesmo cenário está se repetindo, tá? Aqui o banco teve crise, aqui o banco teve crise, aqui também ele teve crise. Então será que você está preparado para se aproveitar ou simplesmente você vai ser um daqueles que vai comprar quando tudo tiver subido? E claro, pessoal, não me interpretem mal. Nada se trata de recomendação de compra ou de venda, tá? É tecnicamente uma análise, tem que estudar para ver se para você faz sentido. Em particular, na minha carteira, Banco do Brasil entra olhando para longo prazo, porque é uma ação que está mal precificada pelo mercado, está sofrendo, né, no curto prazo, desvalorização, e tecnicamente pode continuar no curto prazo trazendo os maus resultados para a carteira. Mas como já tem ações do Banco do Brasil há bastante tempo, já tem me proporcionado mais de 100% de rentabilidade. Eu já mostrei isso para vocês aqui em vídeos passados, tá? Basta vocês pegarem a minha carteira, vocês vão ver. Eu posso abrir aqui agora se eu quiser, né? Se eu abrir aqui agora, ó, o Gorilla View, né? Que é um site que tecnicamente já me interliga com a B3,
Então eu consigo mostrar aqui para vocês, tá? Um pouco aqui da análise do crescimento do meu patrimônio, um pouco aqui da rentabilidade das ações. Se eu pego aqui minhas posições, ó, vamos ver quanto que eu tô de rentabilidade no Banco do Brasil. Pegando desde quando eu comecei na bolsa, desde lá, né, do ano de 2022, o Banco do Brasil está me proporcionando, tecnicamente, 104% de rentabilidade nesses últimos 4 anos. Então, olha só, mesmo com toda a desvalorização na cotação, por eu já ter a ação do Banco do Brasil há muito tempo, e já ter pego ciclos bons do banco, eu já tô com mais de 100% de rentabilidade. Se eu colocar aqui, ó, 104% em 4 anos, eu comecei a comprar ações ali do Banco do Brasil, né? No ano de 2022, eu tô com uma rentabilidade média de quase 20% ao ano. Imagina se o banco se recuperar. Imagina se o banco voltar a ser cotado por um múltiplo maior, pagar mais dividendos. Essa rentabilidade facilmente pode ir para uns 30%, até mesmo 40% ao ano. Isso mesmo que vocês ouviram, tá? Imagina que o banco suba simplesmente 100% na cotação, isso aqui já pode virar 200%, pode acontecer de repente, veja o que aconteceu com o Bradesco. Então imagina só, se eu tivesse aí 200% de rentabilidade do Banco do Brasil em apenas 4 anos, olha essa mágica aqui, ó. 32% ao ano. Na média, se soma um provento aqui, supondo que o banco recupere o patamar de dividendos, somando o efeito do reinvestimento, eu poderia bater 36% ao ano na média. Mas isso só acontece, pessoal, quando você compra na baixa, quando você compra na incerteza. É muito difícil você ter uma rentabilidade dessa comprando quando tudo vai bem. Aí você vai ter que se contentar com os 15 a 20% ao ano. Essa aqui é a realidade. Agora, você quer rentabilidade maior, você quer mais ganho patrimonial, você tem que correr mais risco. Não há, pessoal, esse é o capitalismo, tá? Tecnicamente, o capitalismo premia o risco, ele premia quem corre mais risco. Quando você abre um empreendimento, você espera do quê? Você se arrisca, você coloca ali, né, o all-in, você coloca todo o seu capital esperando que esse investimento aí, esse empreendimento, se multiplique em várias vezes. Mas é claro que eu não tô falando aí, tá? Para vocês pegarem 100% do capital e colocar em Banco do Brasil. Não, passa longe disso, vai aos pouquinhos, diversificando, né? Indo, estudando a empresa, comprando barato, tudo isso tecnicamente é longo prazo, é você construir aos poucos, tá? Uma carteira não se constrói do dia para a noite e consequentemente, né? Você tem aí uma rentabilidade interessante e mesmo que nada se trate de recomendação, no futuro vocês verão que vocês todos estarão aposentados com bons dividendos, né? Com boas ações, te proporcionando a tranquilidade financeira. Acho que o momento do Banco do Brasil é muito reversível, mais uma crise, como todas as outras, a gestão errou a mão, né, pessoal? Essa que é a verdade, essa gestão aí acabou errando a mão porque concedeu muito crédito num momento em que o agro estava valorizado. Depois que o agro se desvalorizou, aí a conta chegou para o Banco do Brasil, né? O produtor não pagou, aumento da inadimplência, até regularizar isso vai demorar um pouquinho, porque a inadimplência, isso eu concordo com a gestão, a inadimplência sobe de elevador e desce de escada, então vai ser uma queda gradual, isso como sempre aconteceu aqui no Banco do Brasil no longo prazo. E a perspectiva para o primeiro trimestre de 2026 não é nada positiva. Eu não acho que o banco lucra assim. Talvez lucre uns 5 bilhões, tá? Vamos ver se ele surpreende. Até para ele bater esse guidance, tecnicamente eu acho aqui imprudente. Porque, ó, pense bem, se o banco lucrasse apenas 3 bilhões nesse tri, o banco teria que lucrar uns 7 bi, tá? Nos próximos trimestres para ele conseguir apenas bater o seu guidance. Então veja só, eu acho que fica ali em 4 a 4,2, tá? Acho que o mercado tá bem pessimista. Aí ali a partir do segundo trimestre, o banco já recupera um pouco, vai para um 6 bi, eu acho que vai indo assim, né? O primeiro tri vai ser mais pressionado, mas os próximos trimestres pode ir avançando gradualmente com essa limpeza, né, na carteira de crédito do Banco do Brasil. E hoje você pode estar comprando um banco barato. Eu quero mesmo é que essa crise continue, até porque tem tempo da gente acumular, né, pessoal? Se o banco melhorar muito rapidamente, a ação vai decolar de preço. E aí muitas pessoas vão reclamar de falar, nossa, deveria ter comprado. Aí é tarde demais, tá? Você tem que comprar, nada de recomendação quando tudo está dando mal. É a coragem, não é só você ser inteligente. Ser inteligente, todos podem ser, é você ter comportamento. Esse é o mais difícil, tá? Comportamento aqui é o mais difícil no mercado financeiro. É bem mais difícil até do que a análise de múltiplos. Se fosse assim, todos os analistas estariam ricos, porque eles sabem múltiplos muito mais do que eu e você. Você tem ali analistas de bancos que eles sabem calcular num nível excepcional, só que eles não têm comportamento, que é o que de fato enriquece, né? É o fator humano de você se comportar na bolsa por longo prazo, ter uma posição fria, não ficar agindo com as emoções. É isso que vai fazer a diferença na sua carteira, olhando lá na frente.
Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual é essa expectativa de médio e longo prazo. Em particular, tenho o Banco do Brasil na carteira, não estou comprando no momento porque já é uma grande posição, mas por eu já estar fortalecendo em outras ações como Banco Itaú, BR Partners, Petrobras, BB Seguridade e Vale, eu posso mais adiante, se o banco ficar neste preço, ir aumentando a minha posição gradativamente, porque eu pretendo sim carregar Banco do Brasil para longuíssimo prazo. É uma ação para se aposentar, tá? Esse é meu pensamento aqui. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!